Amém. Vamos à nossa mensagem dessa noite. Nós estamos em uma série de mensagens ali no livro de Apocalipse. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Apocalipse. Nós estudaremos hoje do verso 8 ao verso 11. Nossa mensagem tem hoje título O Caminho da Fidelidade até a Morte. Nós leremos a carta de Jesus Cristo ao anjo da igreja de Esmirna. Então, abra sua Bíblia, capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse, nós leremos do verso 8 até o verso 11. O texto nos diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Esmirna, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Oremos. Senhor, fala conosco neste momento pela Tua palavra que será anunciada. Ajuda-nos a entender o que este livro tem para nos ensinar nesse momento, o que ele tinha para ensinar aquele povo naquela época e, consequentemente, o que ele pode nos ensinar hoje sobre nossa relação contigo, sobre a necessidade da fidelidade e sobre a Tua fidelidade para conosco. Abre os nossos ouvidos, nós queremos ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja, queremos responder positivamente ao Teu chamado, ao alerta que Tu fazes no texto. Aquele que tem ouvidos, ouça. Nós queremos ser aqueles que ouvem a Tua palavra, que ouvem o que o Espírito tem a dizer à igreja. Por isso, destapa os nossos ouvidos, atrai a nossa atenção, ajuda-nos a nos concentrar nesse momento. Dá graça ao pregador, dá graça também a quem está ouvindo em casa, para que a Tua palavra, de fato, encontre local propício e possa nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. É o que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Então, meus queridos, nós estamos na fase do livro aqui, onde nós temos as cartas que são anunciadas a cada uma das igrejas. São 7 cartas. Nós já vimos na semana passada a carta à igreja de Éfeso. Nós já vimos aquelas informações básicas sobre o porquê são essas 7 igrejas, o porquê elas foram escolhidas, qual é o significado de tudo isso, o simbolismo do número 7, a questão dessas igrejas estarem em um posicionamento estratégico para que o mensageiro seguisse uma rota circular, saindo de Pátimos, passando por Éfeso, indo por Esmirna, em diante, e fazendo um ciclo completo, de maneira que cada uma dessas igrejas pudesse facilmente retransmitir essa mensagem para outras igrejas, porque esta, de fato, é o objetivo, né? Não são apenas essas 7 igrejas que são o objeto dessas cartas, todas as igrejas são o objeto dessas cartas, embora cada um dos eventos que são relatados sejam, de fato, situações que essas igrejas especificamente estavam vivendo. Esta igreja, a igreja de Esmirna, ela é uma igreja singular nesse grupo. Somente ela e Filadélfia são as 2 igrejas que não recebem nenhuma reprimenda do Senhor Jesus, não recebem nenhuma reprimenda, somente elogios. Era uma cidade que era muito importante, mas a igreja de Esmirna era uma das mais pequenas, era uma das mais insignificantes dentre o grupo dessas 7 igrejas aqui, e é muito interessante como Cristo trata com essa igreja, que embora fosse uma igreja pequena, sem muita importância dentro do contexto das demais igrejas, é uma igreja que deixa para nós um legado de fidelidade, um legado histórico de fidelidade. Nós veremos isso ao longo da mensagem, um legado muito importante. Para que você entenda um pouquinho mais a cidade de Esmirna, um pouquinho de introdução contextual aqui, a cidade de Esmirna ainda existe até hoje, fica na Turquia. Todas essas 7 igrejas, essas 7 cidades, 7 regiões, fazem parte do que hoje é a moderna Turquia, mas a cidade de Esmirna ainda existe, tá? Hoje ela tem um nome um pouquinho diferente, né? A grafia é um pouquinho diferente, mas você pode procurar na internet, você vai encontrar a cidade de Esmirna, ela ainda existe até os dias atuais.
Ela era uma cidade importante na região, era uma cidade muito bela pelas suas construções, conhecida pela sua arquitetura. Ela já havia sido destruída uma vez, ali cerca de uns 300 anos antes do momento em que João está escrevendo essa carta. Ela havia sido destruída, depois reconstruída a mando do imperador Alexandre Grande. Então, ela acabou sendo reconstruída com belas estruturas arquitetônicas e ficou muito famosa ao longo da sua existência ali como uma cidade de bela arquitetura, uma cidade muito bonita, uma cidade muito bela. Ela também reivindicava ser a cidade natal do escritor Homero. Quem conhece um pouquinho de história grega, dos contos gregos, sabe que Homero é o principal autor dos contos gregos. Ele é o autor dos dois mais famosos, a Ilíada e a Odisseia, que conta ali a história da Guerra de Troia, a história de Ulisses, a história de Aquiles e diversos personagens da história grega, da mitologia grega, que são muito interessantes para quem gosta desse tipo de história. Então conhece, ela rogava para si ser a cidade natal de Homero. Ela tinha um belo relacionamento com Roma, era uma cidade que tinha um bom relacionamento com a capital romana. Ela inclusive constrói lá um templo em homenagem à deusa Roma. Você conhece um pouquinho também de história dos povos antigos, do povo romano, sabe que existe todo um folclore sobre a criação da cidade de Roma e do Império Romano, né? Os dois irmãos que foram criados pela loba, e tem uma deusa envolvida na história, a deusa Roma, né? Então tem toda uma história folclórica e mítica envolvendo a criação da cidade de Roma. E Esmirna construiu um templo em homenagem à deusa Roma. Ela também foi uma das primeiras cidades a construir um templo em homenagem ao imperador da região, ou imperador do período na época, né? E lembrando que durante todo o livro de Apocalipse nós vamos ouvir constantemente essa situação da adoração ao imperador, que era algo que estava se tornando obrigatório e mandatário, e por conta disso as igrejas vão sofrer, em especial a igreja de Esmirna vai sofrer bastante, porque ela vai ser intensamente perseguida, porque ela não se dobrou diante do culto ao imperador, nem tampouco se dobrou diante de outras autoridades que não o Senhor Jesus Cristo. Um último elemento importante para sabermos aqui é que esta é uma cidade que tinha uma colônia judaica muito grande, uma colônia judaica muito importante, e o fato de ter muitos judeus vai estar ligado diretamente às palavras de Cristo, como nós lemos, há uma citação direta aqui a esses judeus, e eles foram também peça importante no sofrimento da igreja de Esmirna, na perseguição que a igreja de Esmirna vai passar naquele período e ainda passaria pelos próximos séculos, pelas próximas décadas, enquanto aquela igreja persistiu ali, enquanto ela existiu. A estrutura da carta segue semelhante à estrutura da carta anterior. Há um momento em que tem a apresentação do destinatário, há um momento que fala-se dos benefícios da igreja, depois tem um momento em que fala ali das advertências. Como é uma igreja que não tem pontos fracos, esse ponto não existe, e aí tem a finalização com o chamado à fidelidade, o chamado à obediência, o chamado ao ouvido e o desafio para o vencedor. E é essa a estrutura que nós vamos utilizar para seguir o estudo desta carta, o estudo desse trecho. Nós começaremos analisando o destinatário, analisando ali aquele que enviou a carta e o que ele fala sobre si, né? Então o texto diz ali no verso 1, isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Ao se apresentar como o primeiro e o último, Cristo está ali se apresentando em pé de igualdade com o próprio Alfa e Ômega, que são duas expressões utilizadas para se referir ao próprio Deus. Então, Cristo apresenta a sua divindade à igreja ao se apresentar como o Alfa e o Ômega, se apresentar como o primeiro e o último. Lembrando que todas essas características já apareceram naquela nossa mensagem anterior, onde ao início da visão ali de João, todas essas características vão sendo repetidas à medida que elas fazem referência ou que elas são importantes para uma determinada igreja. E por que Cristo fala à igreja de Esmirna que ele é o primeiro e o último? Porque a cidade de Esmirna se arrogava para si a condição de ser a primeira cidade da Ásia. Ela se achava a mais importante cidade da Ásia, ela disputava com Éfeso essa
primazia da cidade, de importância ali, mas ela chamava para si essa ideia: nós somos a primeira cidade que foi fundada na Ásia, então nós somos a primeira cidade, a mais antiga, a mais importante. E neste momento Cristo vira para esta igreja que está ali em Éfeso e diz: olha, não está em primeiro lugar a cidade de Éfeso, aquele que é o primeiro de todas as coisas sou eu sou o primeiro e eu sou o último. E com isso Cristo apresenta para aquela igreja o domínio, a sua soberania, o seu controle sobre todas as coisas, porque ele não está adstrito ao tempo, ele não está referenciado pelo tempo, ele está além do tempo, ele é tanto o primeiro quanto é o último, ele está no início, ele está no fim. O tempo não é algo relevante para Deus, logo ele se torna soberano sobre o próprio tempo, sobre todas as coisas, e ele tem a primazia sobre todas as coisas. E essa igreja que vivia experimentando uma grande perseguição e experimentaria uma grande tribulação, ao saber que Cristo é o preeminente sobre todas as coisas, que Ele é o Senhor da história e que cuidava daquela igreja, que estava atento àquela igreja, isso é um consolo, isso é uma palavra consoladora para essa igreja, uma igreja que passaria por forte provação, por forte perseguição, saber que o soberano sobre todas as coisas está do lado deles, o Senhor, que é o primeiro, que é o último e que tem primazia sobre todas as coisas, está ao lado deles, traz conforto, traz segurança, traz alívio, traz esperança para essa igreja. Cristo ainda continua se apresentando como aquele que foi morto e reviveu. E aqui há um paralelo com a própria história da cidade, porque a cidade já havia sido totalmente destruída, cerca de 300 e poucos anos antes desse momento em que João está escrevendo essa carta, e nesse momento a cidade foi destruída 300 e poucos anos antes e foi reconstruída algumas centenas de anos depois como uma cidade bela, como uma cidade formosa, uma cidade muito importante, e então ela rogava para si ser a cidade que morreu e ressuscitou. E Cristo diz: aquele que morreu e que ressuscitou para nunca mais morrer, sou eu. Isso traz novamente à igreja a percepção de que o Eterno está do lado deles, aquele que é soberano, inclusive sobre a morte, porque foi o que morreu e ressuscitou, está do lado deles, traz àquela igreja a segurança, traz àquela igreja a esperança, traz àquela igreja o alívio necessário para suportar a provação que estava às suas portas, como o próprio Cristo vai anunciar ao longo da carta. Então, saber que o seu futuro derradeiro não estava nas mãos dos líderes locais ou do governo romano local, mas que eles estão junto daquele que morreu, mas não foi retido pela morte, aquele que ressuscitou, isso trazia para a igreja o consolo e a esperança de saber que se Cristo ressuscitou, eles também ressuscitariam. Aquele que reviveu, reviveria também a igreja de Esmirna, caso ela experimentasse a morte. E nisso nós então passamos para o verso 9, onde nós vemos a situação dessa igreja, a situação específica dessa igreja. No verso 9 o texto nos diz: conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Cristo não fala das obras da igreja, diferentemente do que ele fez com Éfeso, que diz: eu conheço as tuas obras. Tá? Cristo fala apenas: eu conheço a tua tribulação. Cristo conhece a tribulação da igreja de Éfeso, e Cristo não referencia as boas obras dessa igreja, porque as boas obras dessa igreja estão intimamente ligadas com o seu testemunho de fidelidade, o seu testemunho de fidelidade diante da opressão que ela sofreria. Cristo então não fala de pontos negativos, então os pontos positivos não são necessários para fazer um contraponto. Logo, Cristo diz à igreja: eu conheço vocês e eu conheço o que vocês estão passando. Eu sei a tribulação que vocês estão passando, eu conheço a realidade de vocês. Cristo ainda diz que eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua pobreza e eu conheço a blasfêmia que está no meio de vocês, que está no meio da cidade de vocês. E essas três situações estão em conexão. Elas estão ligadas umas às outras, por quê? Primeiro, a igreja estava em tribulação. Por quê? Porque era uma igreja que estava sofrendo forte perseguição dos judeus, especificamente dos judeus. Os judeus gozavam de uma liberdade de culto
liberado pelos romanos, então os judeus podiam fazer o seu culto, ainda que o culto obrigatório fosse o culto ao imperador. Eles gozavam de uma certa liberdade para os seus cultos pessoais, e eles não queriam que os cristãos, que eram um desenvolvimento da religião judaica, que era um desdobramento da religião judaica, fosse confundido com eles, e que assim aqueles hereges cristãos gozassem da mesma liberdade que os judeus tinham. Então, o que os judeus fizeram, especificamente aqui em Esmirna? Denunciaram muito os cristãos, denunciaram a maioria dos cristãos, de forma que as autoridades romanas, então, ao saberem que os cristãos não eram judeus e não faziam um culto judeu, então, nos moldes que os judeus faziam, então eles não gozariam das liberdades que os judeus tinham. Logo, se eles não se dobrassem ao imperador, eles então seriam julgados, seriam condenados e seriam muitas vezes mortos. Mas se não fossem mortos, eles teriam seus bens confiscados, eles perderiam provavelmente a liberdade para fazer comércio, perderiam a liberdade de negociação com as guildas comerciais locais. Muitas vezes, ainda que não perdessem a liberdade de comercialização, os outros comerciantes deixariam de comercializar com eles, porque não eram afetos ao culto ao imperador, estavam contrários ao sistema local. Logo, então, as pessoas não gostariam de se envolver, de serem vistas com os cristãos. Consequentemente, é uma igreja que passa necessidade, é uma igreja que está enfrentando a pobreza, seja pelo confisco, seja pela morte dos pais de família que não tinham mais como sustentar as suas esposas e seus filhos, seja pela perda da possibilidade de fazer negócio, mas o fato é que é uma igreja que está enfrentando a pobreza. Por isso Cristo diz: eu conheço a tua pobreza, apesar de seres rica. Aqui a riqueza não é uma riqueza monetária, não é uma riqueza, mas é uma riqueza diante de Cristo, pela fidelidade desse povo. Então Cristo diz à igreja: vocês são pobres, mas perante mim vocês são ricos. Mais para frente nós veremos que há uma outra igreja em que Cristo diz: vocês são ricos, mas perante mim vocês são pobres. E é exatamente o comportamento oposto ao comportamento da igreja de Esmirna. Então, nessa situação, é uma igreja que enfrenta a tribulação da perseguição, enfrenta a pobreza, e Cristo está consciente também da blasfêmia que acontecia no meio daquela cidade, daquela região. E que blasfêmia é essa? Essa blasfêmia está ligada diretamente ao comportamento dos judeus, que ao denunciarem o povo de Deus, o povo cristão, ao denunciarem o povo de Deus, deixaram de ser sinagoga de Deus, sinagoga de adoração a Deus, passaram a ser sinagoga do adversário. E aqui Satanás tem duplo sentido a expressão, ela tem tanto a expressão de ser sinagoga de adoração a Satanás, porque se você, Cristo diz: quem comigo não ajunta, espalha, quem não está comigo está contra mim. Logo, se esta sinagoga judaica não está voltada à adoração do Deus vivo, se está se voltando contra o povo do Deus vivo, ela se torna a sinagoga de Satanás, mas ela também se torna a sinagoga de Satanás porque ela é adversária do povo de Deus. A palavra Satanás tem a tradução por adversário, eles se tornam adversários do povo de Deus e logo se tornam adversários do próprio Deus. Por isso, Cristo então olha para esse povo e diz: vocês cometem blasfêmia, vocês estão blasfemando contra o Deus vivo. Para que você perceba um pouquinho da história desse povo, da igreja de Esmirna, eu vou contar um breve relato de um personagem que viveu em Esmirna, que é considerado um dos pais da igreja. Ele viveu algumas décadas depois do momento em que essa carta está escrita. Muito provavelmente ele enfrenta essa tribulação que Cristo está anunciando nos próximos versos. Um personagem da história da igreja chamado Policarpo de Esmirna. Você pode procurar na internet, facilmente você encontrará o livro para comprar ou talvez até mesmo para baixar. O livro chamado O Martírio de Policarpo conta a história desse líder da igreja, desse bispo da cidade de Esmirna. Ele viveu ali por volta do ano 155 depois de Cristo, ele morreu no ano 155, e ele já era um senhor de idade, muito avançado, viveu por muitos anos em favor da igreja, viveu por muitos anos no trabalho da igreja, liderou esta igreja de Esmirna por muito tempo, e ele foi constantemente perseguido, e por muitas vezes ele conseguiu se safar da perseguição, mas chegou um determinado momento em que ele foi denunciado pelos judeus, foi pego pelo Império Romano,
foi preso então, e ele, por ser um senhor de idade, ele estava sendo levado numa carruagem para o Coliseu da cidade, onde ele seria martirizado, onde ele seria ou queimado ou jogado às feras. Ele, no meio do caminho, o soldado romano, olhando para aquele senhor de idade, para um senhor de já cabelos brancos, idoso, ele viu os parentes, os netos, os filhos de Policarpo chorando na porta de casa quando ele sai preso. O oficial romano vira para Policarpo e conta e diz o seguinte: olha, não custa nada, diga, o Senhor, César é o Senhor, oferece-lhe incenso e está tudo resolvido, oferece adoração a César, faz aqui diante de mim, você não precisa fazer isso na frente de todo mundo, faz aqui diante de mim, eu digo que você fez, e você vai morrer com a sua família, vai viver em paz com a sua família. Conta o relato que Policarpo respondeu da seguinte forma: há 86 anos eu tenho sido o seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? A história continua ainda, o relato continua. Policarpo foi levado então ao Coliseu, ele seria jogado às feras, e pouco antes de ser jogado às feras, o centurião, o líder local ali dos soldados romanos, mais uma vez interpela ele e diz assim: olha, você não sabe que eu tenho animais selvagens à sua espera? Eu o entregarei a eles, a menos que você se arrependa, ou seja, a menos que você diga que César é o Senhor e ofereça incenso, e ofereça adoração a César. Policarpo responde da seguinte forma: manda trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mal. Policarpo mais uma vez responde com fidelidade ao Cristo que lhe havia salvo, que havia lhe sustentado ao longo de toda a vida. Por fim, o oficial romano então ameaça queimar Policarpo, e ele novamente responde: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios. Por que está se delongando? Faça o que lhe agradar. A história continua dizendo que Policarpo de fato foi jogado numa pira, ele foi queimado vivo, e pouco antes dele ser jogado, ele estava ali cambaleando ainda em direção ao local. As pessoas tentam ajudá-lo e ele responde da seguinte forma: deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará forças para permanecer firme na fogueira. A tradição então conta que Policarpo foi queimado vivo. Tem uma parte mais folclórica dessa tradição que diz que o fogo não consumia Policarpo enquanto ele estava lá na pira, tanto que foi necessário aumentar a quantidade de fogo, até que aumentando a quantidade de fogo, ele ainda não morreu. O soldado romano lá, o líder romano, manda então furar em Policarpo, né, com uma lança, com uma espada. Os soldados perfuram Policarpo para que ele morresse, e diz a tradição, diz a história, a parte mais folclórica, que o sangue de Policarpo apagou as chamas da fogueira, de tanto que ele sangrou ali naquele momento. Essa parte então é uma parte mais folclórica, uma parte mais histórica, mas o fato é que Policarpo deixa um exemplo de fidelidade até a morte, e uma fidelidade que é fruto desta palavra que essa igreja está recebendo nesse momento. Policarpo é descendente desta igreja que está ouvindo essa carta nesse momento, e essa igreja que ouve o que nos dirá o verso 10, que fala da aflição da igreja. O verso 10 nos diz o seguinte: não temas o que hás de sofrer, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Policarpo provavelmente ouviu esta mensagem, ainda muito jovem, ouviu esta carta, e muito provavelmente no momento em que ele está no seu martírio, ali diante das autoridades romanas, ele se lembrou da palavra do Senhor que diz: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. De fato, essa foi uma igreja que sofreu muita tribulação. Ela é uma igreja que foi a mais perseguida das 7 igrejas, foi a que mais sofreu. E aqui, dentro dessa palavra que Cristo dá à igreja, há alguns elementos interessantes para que nós possamos aprender e tirar lições para nós. Aqui é óbvio que essa igreja, muito provavelmente, ao ouvir essa palavra, lembrou-se do Salmo 46, do verso 1 ao 3, que nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes se afundem nas profundezas do mar, e ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, não temeremos.
Cristo começa falando dessa igreja exatamente isso: não temas o que hás de sofrer. Não temas, não tenham medo do que vocês passarão. Eles também provavelmente lembraram das próprias palavras de Cristo nos evangelhos, quando dizia: e não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma, pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O fato é que essa igreja vivia uma tribulação e ainda viveria uma tribulação maior, que lhe cobraria um alto preço, que lhe cobraria um preço muito grande e provavelmente um preço de vida. O texto aqui está falando de prisão, dizendo que o diabo prenderia, lançaria alguns na prisão, e essa igreja é chamada a não temer. É interessante percebermos que, quando o texto diz que o diabo lançaria alguns na prisão, para nós a prisão tem uma perspectiva diferente. Nós entendemos prisão como punição. As pessoas vão presas para pagar uma pena e ficar lá por algum tempo. Dentro do contexto romano, do contexto em que essa igreja está ouvindo, prisão não é pagamento de punição, prisão é espera pela morte. Você só vai para a prisão para esperar a morte. Ninguém vai para a prisão para de lá cumprir uma pena e depois ser solto. Quando você vai para a prisão, você tem duas opções, ou você tem duas saídas: ou você será inocentado no julgamento e sairá da prisão, ou você será condenado e morrerá. Essa igreja está ouvindo de Cristo: o diabo lançará vocês na prisão. Óbvio que essa igreja sabia que muitos deles morreriam, muitos deles perderiam a vida, mas Cristo diz a essa igreja: não temas, não temas, porque o Império Romano não tem a palavra final sobre vocês, o diabo não tem a palavra final sobre vocês, o diabo não tem o poder sobre a vida de vocês. Por isso Cristo diz: ser fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. A igreja de Esmirna seria provada, mais do que já estava sendo provada. Muitos perderiam a vida, perderiam seus bens, perderiam suas posses, seriam muitas vezes talvez vendidos como escravos, aqueles que não fossem condenados à morte. Um futuro sombrio esperava a igreja de Esmirna, mas essa igreja ouve do Senhor Jesus Cristo: não temas, não temas, porque se vocês forem fiéis até a morte, eu darei a vocês a coroa da vida. A coroa aqui tem a ver com os símbolos dos jogos atléticos, né? A cidade de Esmirna tinha tinha jogos famosos na região. Então, quando eles ouvem essa palavra de Cristo, eles já estão sabendo que, se eles forem fiéis até a morte, eles seriam considerados por Cristo como vencedores. Eles seriam os verdadeiros vencedores e não aqueles que haviam ceifado as suas vidas. Por isso, Cristo, no verso 11, faz o chamado para ouvir e o desafio para vencer. No verso 11, Cristo diz o seguinte à igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Mais uma vez, Cristo indaga se os seus ouvintes estão dispostos a obedecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Cristo está querendo dizer à igreja exatamente isso: vocês estão dispostos a obedecer? Se vocês estão dispostos a obedecer, ouçam o que o Espírito está dizendo a vocês. E o que o Espírito estava dizendo à igreja de Esmirna? Ser fiel até a morte e eu darei a vocês a coroa da vida. No caso de Esmirna, não há condicionais para o desafio do vencedor. Jesus Cristo não faz uma condicional, assim como ele fez com Éfeso, dizendo que se eles fossem fiéis, eles então poderiam comer da árvore da vida. Cristo não trata com condicional essa igreja, porque essa igreja já está dando provas da sua fidelidade pelo sofrimento que ela passava. Cristo olha para essa igreja e diz: o vencedor jamais, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Cristo já considerava aquela igreja como vencedora, porque era uma igreja que já dava sinais da sua fidelidade, já dava prova da sua fidelidade. Por isso Cristo afirma: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. E a segunda morte aqui está relacionada com a morte espiritual, a separação eterna de Deus e da graça de Cristo. A primeira morte, quase todos nós experimentaremos, mas somente os fiéis não passarão pela segunda morte. Somente os fiéis não experimentarão a segunda morte. Quero encerrar essa mensagem com algumas aplicações para as nossas vidas, algumas indagações para que possamos meditar diante do exemplo da igreja de Esmirna e da palavra que foi dada àquela igreja, que também é dada a nós até hoje. Primeira pergunta que eu quero fazer para que você medite nessa noite, responda
por si essa pergunta: até que ponto nós somos fiéis a Cristo? Até que ponto você está disposto a ser fiel a Cristo? A igreja de Esmirna foi chamada a ser fiel até a morte. Ela não foi chamada a ser fiel enquanto dava. Ela não foi chamada a ser fiel enquanto eles suportassem. Ela não foi chamada a ser fiel enquanto parecesse interessante ser fiel. Cristo chamou aquela igreja para ser fiel até a morte. Até que ponto nós somos fiéis a Cristo? Perdão. Nós vivemos em uma comunidade, em uma cidade, em uma sociedade onde a liberdade religiosa é plena. Embora nós nos queixemos de algum tipo de perseguição ideológica, algum tipo de perseguição velada, nós nem de longe sabemos o que é perseguição. Nós nem de longe temos ideia do que é de fato ser exigido de nós ser fiel até a morte. Embora neste momento tenham cristãos espalhados por diversos lugares do mundo, ouvindo esta mesma mensagem, lembrando dessas palavras, ser fiel até a morte, porque muitos desses cristãos estão, de fato, com uma arma apontada à cabeça, com uma espada apontada aos seus pescoços, com uma corda amarrada aos seus pescoços, prestes a empurrarem o banquinho de apoio e eles serem, então, enforcados. Muitas irmãs cristãs estão nesse momento ouvindo essa palavra de Cristo: ser fiel até a morte, ainda que você passe por uma grande tribulação, ser fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. E nós, sociedade brasileira, rondoniense, em Porto Velho, Igreja Batista Olaria, até que ponto nós somos fiéis a Cristo? O que de fato é importante para nós? E isso me leva à segunda pergunta para meditarmos: quem é de fato o objeto da nossa fidelidade? Quem é de fato o objeto da nossa fidelidade? A quem você dedica a sua fidelidade? Quem é mais importante para você? O seu trabalho, o seu emprego, o seu sucesso, a sua carreira profissional, a sua família, o seu status pessoal, o seu status de trabalho? Quem de fato é o objeto da sua fidelidade? Esses irmãos de Esmirna, muitos deles, por serem fiéis a Cristo, perderam as suas posses. Muitos deles perderam os seus empregos, perderam o seu comércio, perderam a oportunidade de ganhar o pão diário. Por isso era uma igreja pobre, uma igreja que enfrentava a escassez de mantimentos, porque as pessoas eram privadas do trabalho por serem cristãs, por se afirmarem como cristãs. E nós, o que de fato é o objeto da nossa fidelidade? Qual é o objeto da sua fidelidade? Isso me leva à terceira meditação, à terceira aplicação. É uma afirmação que eu quero que você medite comigo. A fidelidade é a medida da importância. Se considerarmos Cristo como o primeiro e o último, ele será o objeto da nossa fidelidade total, mesmo que isso exija de nós perder tudo: bens, saúde e a nossa vida. Se o seu emprego lhe impede de ter comunhão com Cristo, ser fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. Abre mão do emprego. Se os relacionamentos em que você está envolvido estão lhe privando da comunhão com Cristo, ser fiel até a morte e você receberá a coroa da vida. Abra mão dessas coisas. O que de fato é o objeto da sua fidelidade? O que de fato lhe faz pensar como a coisa mais importante? Lembre-se, a fidelidade é a medida da importância. Nós só somos fiéis àquilo que de fato consideramos importante. Se somos fiéis a Cristo é porque consideramos Cristo importante. Se não somos fiéis a Cristo é porque não consideramos Cristo importante. E se nós consideramos de fato Cristo importante, devemos estar preparados e dispostos a abrir mão de tudo, inclusive das nossas vidas, por fidelidade a Cristo. Por isso, eu quero encerrar com uma última pergunta, uma última aplicação para você nessa noite. Você está disposto a ser fiel até a morte? Responda com sinceridade. Nós ainda não vivemos a tribulação que nos aguarda. Nós ainda não vivemos o momento em que nós seremos obrigados a responder um sim a Cristo e, consequentemente, receber sobre nós a condenação de morte, ou dizer um não a Cristo e poder salvar as nossas vidas. Nós ainda não vivemos esse momento.
A sociedade brasileira ainda não vive esse momento. Mas o texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, nos diz que esse momento chegará. Talvez eu e você não viveremos ele, mas uma geração de cristãos viverá. E se nós não retransmitirmos essa mensagem de fidelidade, esse exemplo de fidelidade que a igreja de Esmirna deixou para nós ao longo da sua história, que reverberou até os dias atuais, seja pelo exemplo de Policarpo, seja pelo texto bíblico que nós acabamos de ler, seja pelo exemplo histórico que essa igreja deixou para nós, se nós não reverberarmos isso para as próximas gerações, dificilmente elas entenderão o que é ser fiel até a morte. Por isso, nós precisamos hoje estar dispostos a responder sim, se de fato estamos dispostos a ser fiel até a morte. Isso é para nós meditarmos, isso é para nós pensarmos, isso é para nós sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus. Por isso, quem tem ouvidos, ouça. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o recado que o Espírito manda às igrejas. Se nós formos fiéis até a morte, nós receberemos a coroa da vida. Quero convidar você a fazer uma oração comigo, para encerrarmos essa mensagem, pedindo a Deus que aplique aos nossos corações essa palavra. Oremos então. Senhor, ajuda-nos a olhar para o exemplo da igreja de Esmirna e aplicar aos nossos corações isso, Pai. Um exemplo de uma igreja pequena, sem importância para a região, sem a influência que a igreja de Éfeso tinha sobre as demais igrejas, sem uma importância teológica para as igrejas ao redor, mas uma igreja que de fato viveu o Evangelho, foi fiel até a morte, foi chamada por Ti de vencedores, deixou um legado histórico para nós. Ajuda-nos a olhar para esse exemplo e aplicarmos as nossas vidas. Ajuda-nos a aprender com esse exemplo. Ajuda-nos a perceber nas nossas vidas se de fato somos fiéis a Ti até a morte, se de fato estamos dispostos a ser fiéis a Ti até a morte. Ajuda-nos, Pai, a perceber onde estamos falhando e aquece os nossos corações para quando a tribulação chegar, para quando a nossa tribulação chegar, para quando os nossos 10 dias chegarem, para quando o adversário se colocar diante de nós, nós possamos ser fiéis até a morte e receber de Ti a coroa da vida eterna e não experimentar a segunda morte. Tem misericórdia de nós, Pai. Fala aos nossos corações. Molda-nos, transforma-nos, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.